A paz do Senhor, queridos. Olha, nós estamos voltando agora, eu tive que dar uma paradinha, porque eu tenho uma pequenina maravilhosa aqui, como vocês sabem. E aí a minha amiga falou, não, vamos começar do zero. Bom, a paz do Senhor mais uma vez. Vocês já me conhecem, eu sou Vanessa Santos, pastora, psicanalista. E essa que está aqui conosco hoje é a missionária Deutânia. A missionária Deutânia tem um testemunho maravilhoso da parte do Senhor. E o que eu quero trazer para vocês através desse testemunho da missionária Deutânia? É que o Senhor Jesus, ele faz milagre. O Senhor Jesus, ele ainda transforma vidas. O Senhor Jesus, ele ainda acrescenta na vida onde o inimigo está achando que pode fazer algo. Missionária Deutânia, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Missionária Deutânia, você nasceu no berço evangélico? Não. Não nasceu? Como que foi então assim? Você nasceu na igreja católica, conviveu na igreja católica? Como foi sua infância? Minha infância, eu também, que eu lembro, ia na missa sim. Ia? Ia. E aí? Aí era uma rotina assim, nós ia na missa, mas não ia sempre, né? Mas sempre eu tinha uma coleguinha. Lembrei, sempre eu tinha uma coleguinha que ela era católica. Ela chamava até o nome dela, eu até fiquei assim, mas será que esse nome é Amorzinho, o nome dela? E ali nós tinha aquela amizade. Você e a sua Eu tô lembrando agora, olha, tá vindo aquela revelação de criança, quando até um vestidinho que eu tinha, que eu gostava muito de bolinha. E nós ia lá na igreja e conheci essa mozinha. E tinha também uma que morava à frente de casa, mas era mais humilde, que eu quero dizer. Era uma pessoa de classe média. Entendi. Então eu ia lá na casa dessa coleguinha, né, fazia batismo das bonecas. Olha! Fazia o batismo das bonecas, né? Nossa, era minha melhor amiga de infância. E só eu que brincava com ela. Sério? Brincava, nós punhava roupinha na boneca, ia nas costureiras, a mãe dela mandava fazer roupinha, deixava eu brincar com todas as bonecas dela, e nós fazíamos batismo, fazia bolo de verdade, cantava parabéns, nós tinha a Lala e a Lili, era minha boneca, aí a dela, nós tinha aquela bate-palminha, tinha o bonecão fofinha, que falava lá, e era uma infância assim, abençoada, né, até o tal... Você teve então uma infância normal como todas as crianças? Tive, depois, minha mãe, né? Depois eu vou chegar nessa parte. Essa idade que você lembra assim, que foi uma infância tranquila, ou foi até que idade sua? Ai meu Deus, porque eu lembro que eu tava lá, agora eu tenho de lembrar. Eu não sei se era 7 anos e na outra casa era 8, uma coisa assim, eu sei que deve ser isso, de 5, 6 para 7. Eu sei que era pequeno, né? Criança. E a Maria Deutânia, você e a sua família recebem uma grande surpresa, que ainda na infância sua mãe é diagnosticada com câncer, né? Mas aí... Que idade você tinha quando sua mãe foi diagnosticada? Eu acho que eu tinha 7 anos, 8 anos por aí. Sério? Assim, Então, daí você tinha uma infância tranquila e sua mãe é diagnosticada com câncer. Mudou alguma coisa na sua infância com o diagnóstico da tua mãe? Não, que eu tinha de ajudar, né? Ajudar a fazer as coisas de casa, eu aprendi a cozinhar, lavar, passar, né? Não mudava em nada. Entendi. Minha mãe mesmo assim, né? Minha mãe, ela era daquela guerreira, que mesmo ela foi dessa doença, que eu não gosto muito de falar dessa doença, mas minha mãe era uma guerreira. Ela estava ali trabalhando, não podia trabalhar e estava trabalhando. Porque a minha mãe trabalhava no cinema, com o dono do cinema, o doutor Ailton, eu lembro até hoje. E minha mãe trabalhou, e foi criada ali com a Marcinha. Se ela ainda tiver, né? Ele já não sei, que não tá vindo. Então, nós foi criar tudo ali junto. A Marcinha, que era os patrão da minha... E a filha chamava Marcinha. E minha mãe trabalhava. Minha mãe foi com essa doença, com esse câncer. Minha mãe começou a passar mal, começava a dar hemorragia. Meu Deus. Então, entendi. É isso. Minha mãe começou a dar hemorragia. E ela foi, mesmo assim, ela era guerreira, estava lutando. Minha mãe começou a fazer terapia, fazer quimio. As quimioterapias? Fazer isso. Naquela época era mais difícil, né? Porque a gente está falando de uma época de... Quantos anos atrás, mais ou menos? 30, 40? Minha mãe,
55. Isso é com 8 anos? Ah, então 40 e... Poucos anos. Quase 40 50 e poucos anos atrás. 48 40 e poucos anos atrás. É. Então, lembra, gente, a saúde e a tecnologia na área da saúde não era como hoje. Agora pensa, quase 50 anos atrás, uma pessoa ser diagnosticada com câncer, fazer esse tratamento, era um tratamento muito mais difícil. agressivo do que hoje. Era Muito agressivo. mais. Eu lembro assim que eu via, né, minha família falando, deu problema no intestino, por furar, né, que era muito agressivo, que não tinha aquela cura como tem hoje. Era. E ali minha mãe passava Era muito mesmo. mal, Sim. minha mãe começou a passar mal, depois minha mãe começou já a atacar os outros, né, teve de tirar o útero. Minha mãe depois começou aquele processo que ela foi pro hospital, ficou 4 meses. Foi dos 8 anos até que idade? 12 anos, quando eu tinha, assim, dos 10, 11 anos que ela começou a passar mal, né, mesmo. Entendi. E dos meus 12 anos, O último estágio do câncer, que ela faleceu, Uhum. Ela passou 4 meses. Eu quero falar assim, primeiro, né, igual eu tava falando, ela trabalhava ainda, tudo ali. Mas depois começou aquele processo que fez mal, que perfurou, acho que deu um problema, perfurou não sei o que, se foi intestino, eu não lembro muito bem. Sim, porque antigamente Era muito forte. Era muito forte e perfurava mesmo, Perfurava. gente. Perfurava os órgãos. Isso, perfurou Não é o órgão como da é minha mãe, hoje, não. né? Os recursos não é como é hoje. Ela sofria, teve de dar uma parada aí depois. O que aconteceu? Quando foi chegando aquela época, nós, né, 7, 8, 9, foi gravando. Sim. Ela fazendo aqui. Sim. E minha mãe, ela era uma mulher espetacular, muito trabalhadeira, uma mulher dedicada, uma vizinha abençoada. Eu não esqueço como hoje. Não era de brigar com ninguém, né? Defeito todo mundo tem, mas ela era uma mulher, assim, o que eu posso falar? Ela dava um exemplo bom. Era uma mãe abençoada, né, para nós, amava muito nós, né? Eu tinha 12, meu irmão tinha, na época, quando ela foi, eu tinha 12, meu irmão tinha 11, o Edilson, o Éder tinha 5. Então foi uma vida assim, mesmo minha mãe assim, eu tive minha infância abençoada, né? Minha mãe abençoada, né? Na época meu pai abandonou minha mãe, meu pai verdadeiro, né? E quem que criou nós foi o Pascoal, meu pai. E ali ele criou nós, e nós fomos criados por ele. Minha mãe tinha meu pai, depois casou com o meu padrasto. Porque antigamente era assim, não podia sair. Antigamente era uma coisa verdade, rígida. Antigamente, mesmo ela que já foi casada, mas minha mãe não envolveu com outra pessoa, só envolveu com meu pai mais uma pessoa. Então é assim. E foi uma infância, graças a Deus, foi uma infância abençoada. Só que veio esse diagnóstico da minha mãe, da doença, né? Que depois foi gravando. Aí minha mãe foi pro hospital, ficou 4 meses, entubada no UTI. Ela já foi perdendo tudo, perdeu o intestino, perdeu bexiga, já não fechava mais. E ela ali. E eu lembro que esta Vânia é o nome dela, que é enfermeira, já tá de idade, né? Ela cuidava da minha mãe, muito bem cuidada. E ela era evangélica, ela fez um apelo para minha mãe. Minha mãe, eu acho que a minha mãe aceitou Jesus, eu lembro como. Amém. E ela era evangélica. Ela ali falava, ela gostava muito da minha mãe, porque ela se conhecia lá de criança, minha família toda. Então, Deus é bom. E ali foi cuidando. Meu padrasto foi um homem muito bom, não que eu estou desfazendo do meu pai, mas ele foi uma pessoa que não, tipo assim, eu tinha 2 anos, meu irmão tinha 1 ano, o Edilson, nós somos 1 ano de diferença. E ali, então, quem criou eu foi meu padrasto. Um homem sensacional, tem de falar o que é verdade. E ali ele criou, o que depois minha mãe teve, né, o Éder. E o que ele dava pro filho dele, dava para nós, cuidava de nós. Não faltava nada, nós tínhamos do bom do melhor. E ali foi uma coisa muito... Depois foi triste, porque minha mãe queria ver nós, mas eu tinha medo de entrar. Pra não ver minha mãe daquela situação, ficava mal. E como que foi a parte? Como que foi quando a sua mãe vem a falecer, né? Porque a tua mãe veio a falecer. A minha e mãe... Você foi criada pelo seu padrasto, então? Não, peraí, vai chegando.
Aí, o que acontece? Minha mãe veio a falecer, mas quando veio a falecer, eu já estava com 12 anos. Meu irmão com 11 e o outro com 5. Tá com um pouquinho de cólica, gente. E aí, o que acontece? Minha mãe, quando minha mãe chegou a falecer, né? Aí veio minha família, né? E foi uma coisa muito triste, né? Veio o sinal, já veio para despedir, já fui lá para despedir da minha mãe, meu irmão também. Veio minha família, veio tio, porque é assim, né? Você sabe que entra um atrás do outro quando é despedido. Sim. E ali eu fui ali, despedi da minha mãe, depois quando foi que nós despedimos, passou o que? Acho que eu lembro, mais ou menos, uns 2 dias, 3, minha mãe faleceu, veio a notícia. Meu Deus! Ligaram, meu pai Sério? meu padrasto ficou muito triste, muito, né? E minha família. Esqueço como hoje, se ele vê meu tio Oripe e minha tia Sônia. Ele veio chorando, que a minha mãe era uma mulher assim, oh meu Deus, como que fala? Não é que eu tô gavando, coisa, eu tô falando que é verdade. A minha mãe era uma mulher assim, uma mulher assim, calma, Sei. uma mulher que dava um testemunho muito bom. Sim. Ela se dava com a família, ela gostava de fazer uma festa, ela gostava de fazer um Natal, ela gostava de unir. Então, quando minha mãe faleceu, meu Deus, perdão da palavra, mas parecia uma festa, era aquela fila para ver minha mãe. Meu Deus. Porque minha mãe dava aquele testemunho bom, tá Entendi. entendendo? Então era uma mulher dedicada, uma mulher trabalhadeira, uma mulher honesta. Entendi. Né? Pode ser que o pecado dela é que ela era boa demais, porque todo mundo tem o de defeito, né? O que eu lembro, eu tô falando, né? Isso. Que eu era criança. Sim. E Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que tem promessa. E ali veio, eu lembro como hoje, eu vejo certinho. Sério? Antigamente foi na sala, né? Velório foi ali na sala. E ali vinha, fazia até fila para ver ela. Sério? Ela foi uma mulher que deu um testemunho. Que bem. E falava, é tão bom, né? Quando a Sim. gente tem aquele testemunho, aquela coisa. Então, Verdade. é uma coisa que depois, meu irmão foi criado com cigano, o outro meu irmão foi com a minha tia mais um pouco, mas depois voltou com o meu padrasto, que é filho dele mesmo. E eu morei com meu tio, quando ele veio isso, meu tio Arcídio, ele me criou, mas não deu muito certo, me põe pro orfanato, que eu era benção. Com quantos anos você foi pro orfanato? 13 anos. 13 anos de idade? 13 anos. Nossa. Fui pro orfanato, fui criada ali, aprendi muitas coisas. Então foi uma vida abençoada, para graça de Deus, né? Abençoada assim, até contava as mães. Porque você sabe que eu quero dizer, deixar bem claro, a gente tem de dar valor para a mãe, para o pai, quando tá vivo. É Porque verdade. depois, quando acaba, acabou. É. Outra pessoa que vai ali não vai cuidar da gente como uma mãe vai cuidar, não. Eu tô falando desmerecendo. Minha tia, ela teve as partes dela, mas também teve as partes boas. Mas ali, a gente tem de dar valor quando tá vivo. Sim. Né? Se tem mágoa da mãe, perdoa a mãe. Se tem mágoa do pai, perdoa o pai. Sim. Porque mãe é importante pra gente. Primeiramente, né? A Bíblia não fala honrar teu pai e tua mãe, né? Então, ser criado com mãe dá uma segurança, isso, né? dá uma segurança, Vamos falar a verdade, gente, dá segurança, né? Não sei se todos que estão aqui foram criados com a sua mãe, com o seu pai, mas a gente sabe que a Bíblia, quando diz, né, que o dia do filho se multiplica a honrar o teu pai e a tua mãe, é porque o pai, ele realmente vai dar estrutura para o filho, para o mundo. E a mãe, ela dá segurança para o filho, né? Ela passa segurança. Sim. E quando você foi pro orfanato, como que foi a sua história lá no orfanato? Minha história no orfanato, quando eu cheguei ali, pensei que ia ser aquela mil maravilha. Foi. Nós tínhamos nosso quarto, né? Que era todas meninas, que era só menina, não era meninos. Eu não... Só menina, educandaram lá, chamava, né? A tia Calu, e tinha umas que era cuidadora, que era... era ruim. Sério? Ponhava nós no milho para nós orar, rezar lá, não sei quanto Ave Maria. Por quê? Era ruim. Era ruim. Ela era demais, queria bater em nós, ficava com a cinta, ficava com fio de ferro, não esqueço como hoje. Mentia, falava que meu pai estava vindo com bicicleta, eu fiquei doente. Fazia 1000 coisas, nós que tinha de dar banho nas crianças pequenas, nós que tinha de fazer isso, o serviço que era delas, as maiores que faziam.
Vocês adolescentes que faziam? Cuidava dos bebês, porque tinha do bebê, tamanho da Rebeca, menos, 0 de idade. Sério? De tal. Então tinha a Samara, gostava muito da Samara. Se a Samara vê, né? Gostava muito dela, porque eu cuidava dela, tinha um ano que eu sou mais velha do que ela, eu já tinha 13 anos, ela tinha aninhos, né? E ali, o que acontece? Nós cuidava das crianças, tinha de tudo. Vinha, porque lá nós ia nas igrejas católicas, né? Tinha a capelinha que nós orar, ela era ruim, fazendo nós orar no milho. Então até aí nada de conhecer ainda o evangelho? Não, nada. Mas ia também, gente. Eu lembro na época, lá. Era cristão, mas naquela época lá ainda não podia a gente, criança, batizar, né? Sei lá, não era meu tempo, né? Deus sabe. E aí, o que acontece? Ali, a única coisa que era ruim era as tias. Porque elas judiavam de nós, queria bater sem nós fazer nada. Entendi. E eu tinha um problema, não tinha que fazer xixi. Você tinha continência urinária? Isso. Tinha? Aí acontecia de fazer isso, ela queria bater, apanhava de castigo. Provavelmente a continência era pelo trauma da perda da mãe, né? E ali eu sentia muito falta da minha mãe. Sentia muito falta da minha mãe, do meu pai, queria conhecer meu pai. Era muito assim, ansiosa, porque eu não fui criada com meu pai, fui criada com meu padrasto. Mas eu quero dizer bem claro, penso um homem que foi muito bom para nós. Um homem que não deixava faltar nada, nem para mim, nem para minha mãe. Era um homem sensacional. O que é certo é certo. E ali passou os tempos. Aí, e você ficou criada no orfanato? Até 17 anos. E como que foi lá no orfanato? Dos 13 aos 17, sua vida foi ajudar a criar as crianças? As crianças, limpar o lugar? Limpava, tinha limpar, mas a gente também tinha de prender, era muito limpo. Eu lembro que tinha aqueles escovão para dar brilho. Era muito limpo que vocês que limpavam. Escovão, lavava isso, nós ia na horta também ajudava, que nós gostava de ajudar o senhorzinho. Só que o nome dele eu não lembro, mas era uma benção. E ele sempre falava, tem paciência, para mim que ele era até tão chato, mas ele falava muita coisa bonita para nós. E ali era um sofrimento por causa delas, que era muito ruim. Entendi. Era muito ruim. Aí assim, gente, como eu disse, né, nós estamos falando aí de uns 40 anos atrás agora, quando ela vai para o orfanato. Então, não tinha os respaldos jurídicos de denúncia como tem hoje. Não tinha. Hoje, você denuncia, eles averiguam e se realmente acontece os maus tratos, os abusos, como acontecia com elas, com as meninas ali na época. Bom, o que faz? Vai-se para a justiça, o promotor, e a justiça vai, verifica e tira. Agora, no caso delas, não. No caso delas, não tinha isso. Pra ter uma coisa que essa mulher tinha, Lúcia e Luciana. O quê? Ela queria dar o dinheiro, ela pegava o melhor que tinha para as filhas, fazia o que queria. E ruim essa mulher. E eu peguei numa época, quando chegou 17 anos, eu fugi. De tão ruim que aquela mulher era, eu fugi. Pra casa da minha tia, que era uma comunidade, né, uma casinha simples. Fugi, fiquei debaixo da cama, e o juiz foi lá, me pegou para as orelhas e levou de novo. Depois passou uma época, eu saí. Quando eu fiz, acho que quase para fazer 18, nem chegou a fazer, né? Aí eu preguei, saí, tudo, presta atenção, saí. Aí quando foi naquela época que eu saí, e tinha minha prima, Lúcia. Ela morava perto dessa mulher, aí o nome dela, meu Deus, eu acabei esquecendo. E ela veio pedir até perdão. Ela falou, perdão, que eu era muito ruim, a mulher estava seca, magra. Eu fiz tanta ruindade, ela pediu perdão pra mim. Quando eu vi, porque assim, minha prima morava na frente, ela morava no fundo, não sei se sabe, ela morava na frente, minha prima no fundo, pronto. Ela veio pedir perdão. Tão ruim que ela era. Ela falou, eu tô doente assim porque eu era muito ruim, tão ruim. Reconheceu, ela reconheceu, né, e pediu perdão. Glória a Deus, né? Porque é o perdão. Se a gente não liberar o perdão, como que a gente vai conseguir a benção? É verdade, é verdade. Então foi assim, até meus 12 anos, minha infância foi uma benção. Tânia, você voltando para a infância, uma vez você falou para mim que você sofreu uma tentativa de estupro. E como que foi isso? Antes o de eu ir pro orfanato. Como foi? Você pode dividir com nós? Foi assim, eu tava passeando no parque. Sozinha? Tinha um primo meu, Zé Alberto, ele
não era muito fácil umas coisas. E nós estávamos lá no parque brincando, eu e ele, o Valmer que já se foi. Ai, eu não lembro quem é a outra pessoa que estava, só que eu lembro isso aí. Você tinha 13 anos de idade? É, 13 anos, presta atenção. Quando eu fui lá que aconteceu, Deus está fazendo eu lembrar, quando aconteceu um algo, que nós não era muito fácil, aí tinha até um policial, aí aconteceu aquele fato, aconteceu. Pode estar falando. Aconteceu o fato. O fato do Abu. Do Bu. Isso. Que não pode estar falando muito, pessoal. Então é Isso. assim. Então, quando aconteceu aquele algo comigo, meus primos tentou tirar. Sério? Ele era agressivo, vendo, mas não conseguia. Ele era um homem assim, muito alto, forte. Sério? Na frente das crianças, tudo? Não tirou. Meu Deus. Primeira pele que tem, a gente tem a segunda pele. Sim. Porque eu ainda cheguei pro orfanato, e lá no orfanato não pode. Mas sabia que tinha mexido em mim, quando eu fiz o exame, entendeu? Então é assim. Nossa, no orfanato, então se a menina não é mais virgem, lá não pode não entrar? podia, lá não podia. Sério? Não. E aí o que acontece? Na onde que eu tava da Tia Calu, que ali era direcionada de uma senhora que já se foi. Sim. E ali eu fui, depois passei aquilo lá, fiquei revoltada, né? Só que, como que fala? Fiquei revoltada com aquilo, ficava com aquilo lá 24 horas, né? E foi assim uma coisa muito triste que marcou na minha vida. Mas graças a Deus estou viva, né? Com a glória de Deus. Quantos que não tem esse privilégio? Sem a mãe passando por isso, vai pro infarto, vai pro orfanato e no orfanato também não tem os cuidados devidos, merecido. Tinha de tudo para nós comer, vou deixar bem claro. Tudo, do bom do melhor. Roupa, sapato, nós ia até pra loja. Sério? Só que ela era uma pessoa que queria mais tirava aquilo da gente pra dar pra você, tá entendendo, né? Ela pegava o melhor das suas filhas, pelo que eu entendi. Ela também criava lá. Ah, tá. Então ela criava as filhas. Morava lá na época. Tá. Então ela morava e criava as filhas lá, só que ficava o melhor para as filhas e infelizmente vocês eram as empregadas, né? As empregadas. Em vez elas que eram empregadas, nós que era. Entendi. Que triste, né, gente? Né, arrumava uma dura realidade, né? Que triste. É uma dura realidade, isso aqui é a realidade. Eu passei, fiquei traumatizada. Aí depois o que aconteceu? Aí você falou que com 17 anos você fugiu do orfanato? Fugi. E aí, você foi pra onde? O que você fez? Fui pra casa da minha tia debaixo da cama, o juiz foi lá e me pegou para as orelhas. Sério? Levou eu de volta, gente. Levou eu de volta. Foi pra debaixo da cama da casa da tia? Vamos, ele não coisou, porque ele pegou pra orelha, porque ele já tá um senhor, que ele queria meu bem, ele conhecia, né? Tudo bem pra mim. Catou eu, você vai voltar pro orfanato, catou eu debaixo da cama. Sério? Quero ver essa. Parece que ele falou cachorrinho. Aí ele pegou debaixo da cama e tirou eu. Foi tirando e me levou. Meu Deus, sério? Era benção pura. Era benção. E aí, eu lembro que tava eu, meu primo, nós estava lá, acho que meu primo estava fazendo uma coisa errada. E eu lembro que esse policial falou, eu vou deixar vocês um dia, nunca fiquei preso na minha vida, deixa eu ir numa cela pra chamar meu tio. Eu lá toda sofrendo, tinha sofrido, acabado de sofrer do abuso, e me levaram numa cela, mas pra guardar, não é pra chamar a família. Deixou, falou, vou castigar vocês. Mas não é no meio de ninguém, não. É ali. Meu Deus, sério. Já sofri. Aí fiquei lá. Gente, né? Vamos falar, que difícil. É uma coisa que foi muito difícil depois que eu perdi minha mãe, né? Aí eu fui morar, depois eu morava com uma tia minha, ela bebia muito. E minha prima, ela até queria ver essa parte, a Tereza. E minha tia bebia muito, morava, minha tia, meu tio Vardo, meu tio Chico, meu tio o meu primo que tinha 23 anos, morreu de bebida. Todos eles morreram de bebida, bebia muito. Então ali, eu comecei a passar necessidade. Comecei a passar uma necessidade, comecei a trabalhar na roça, apanhar laranja, apanhar algodão, apanhar café. Trabalhava na roça para poder sobreviver. E nós saía com um cardeirãozinho pedir comida. Entendi. Para nós comer. Ali que acabou a minha vida.
comecei a pedir comida na rua, nós comia primeiro para depois levar, né? Enchia e nós pedia. Entendi. Só que nosso cardeirãozinho, tudo areadinho, tudo, e o povo conhecia, nós dava comida, aquelas comidas boas. Era bife, era tudo, arroz, feijão, pão. E então foi uma infância assim que eu e minha prima, nós lembra agora quando nós falamos assim, ah, nós tá na benção, né? Na vitória. Então foi uma coisa muito complicada. Uma coisa muito ali que, como que fala? Complicada, mas nós teve vitória, né? Milagre. E eu lembro assim que nós passávamos, porque eles bebiam muito, 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 muito. Meu tio, quando ele veio de... ai meu Deus, como que chama a cidade? Polônia, Macabal, que é uma cidade. Que ele veio Aonde fica? lá pro interior, Mirassol, São José de Rio Preto, interior de São Paulo. Aí meu tio veio, vou falar Polônia que é melhor, de Polônia. Aí o que acontece? Eles não trabalhou mais, só beber, morreu na bebida. E ali foi sofrimento, né? E pronto. E aí você pegou, tá ali no convívio. Você sai da casa do seu tio ou você ficou por lá? Não, eu fiquei com eles um tempo. Até que idade você ficou? Eu fiquei com eles até a idade... Ah, tem um porém, presta atenção. E depois que eu saí, eu tentei tirar minha própria vida. Depois, aos 17 anos, quando você saiu do orfanato? Tentei tirar minha vida, Meu Deus, pode? Eu tentei tirar minha própria vida, tomei remédio. Sério? Fui parar no hospital, mas primeiro eu fiquei muito mal. E aí? Sentia a perna. Ah, tô aqui, né? Porque Deus tinha um propósito na minha vida, né? Eu tenho Deus já estava me guardando, me livrando ali pra... Ele já sabia o propósito que ele tinha na minha vida, né? Que eu tinha chamado de missionário para a misericórdia do Senhor. E ali Deus tinha me guardado. Tentei tirar minha vida. Tentei tirar minha vida com 17, com 20 e poucos. Já tentei tirar minha vida 2 vezes. Sério? E ali foi uma coisa muito... Eu tava vendo aquilo, né? Nós foi crescendo na bebida. Não que não é bebia. O povo bebendo. Para ter uma ideia, que era uma casa de tauba, porque eu tinha o meu conforto, eu tinha meu quarto, né? Sim. E era uma casa de tauba, era uma cama para... Minha tia tinha 7 filhos, 8 comigo. Então dormia numa cama de casal, mais de 7. Meu Deus! Numa cama de casal. E ali, não é... Assim, tratava bem, só que nós tínhamos que Gente, não é fácil, né? Não é fácil a vida. Hoje que a pessoa... Só quem passa... sabe o que ela tá falando. Só quem passa. Hoje a pessoa tem uma vida boa, né? Uma vida digna, ainda não dá valor, né? Sim. Então é assim, foi uma vida, depois que eu perdi a mãe, a gente perde tudo. Perdi minha mãe, acabou a minha vida. Mas graças a Deus, pra glória de Deus, né? Tô aqui. E aí, quando que você decide sair da casa do seu tio? Do meu tio pai não, da minha tia. Aí você chamou eu pra que morar. Essa tia que minha você tia Maria era 8. faleceu, Que era que você era 8 pessoas. A minha tia 8 é que eu saí da casa dela. Ah, tá. Essa aqui. Essa não é minha tia do meu sangue, casada com meu tio, né? Ah, meu tio tá. que é. Depois eu fui pra casa da minha tia Maria, que Deus já recolheu ela. E aí, como foi lá na casa da tia Maria? Aí fui pra casa da minha tia, eu chegava lá, minha tia também. Ela assim, não era crente, minha tia era benzedeira, tinha um altar, né? De santos, essas coisas, tudo, né? Então era assim, foi uma vida meio que minha tia era um pouco assim, coitada. Minha família vai ver que é um testemunho que eu tô contando. Eu amo minha tia, né? Sim. Ela já partiu, tem 4, 5 anos, uma coisa assim. Então, uma coisa assim, E ali foi uma coisa que minha tia era muito braba, né? Pra saber lidar, tinha de saber lidar com ela, né? Entendi. Então ali, né, tinha de trabalhar, tinha de levar as coisas, minha tia depois separou do meu tio. Aí nós fomos morar numa casa invadida, que minha tia morou muitos anos, cuidou da casa, reformou. Entendi. Morou mais de não sei quantos anos mesmo nessa casa. Minha tia pagava até imposto. Depois ela teve de entregar a casa, né? Mas ela tinha morado mais de 30 anos lá. Entendi. E aí foi assim, uma vida depois. Eu tinha 20 e poucos anos. Acho que foi com 19, a menina com coisa de diferença, né? Eu acho que eu tava com 21, que eu fiquei grávida, né? Fiquei grávida do menino. E você quando
Porque você teve uma fase que daí você conheceu quem vendia drogas, quem vendia... Não, isso aí é depois. Isso aqui eu tô Não falando, chegou nessa fase ainda, não? Isso aí eu tava em Mirassol ainda, na minha terra. Ah, em São Paulo. sim, Não, sim. não. E aí? Aí, o que acontece? Aí eu peguei quando eu perdi a perca do meu filho, que tiraram do meu braço. Meu filho, ele vê, ele vai ver. O Afonso. Por que você perdeu seu filho? Não, ele não morreu, não. Não, sim. assim a guarda dele. Pera que eu vou chegar nesse ponto. Naquela época eu não sabia ler, né? Tá. Aprendi aqui, ler. Então não tinha muita leitura. Pronto, sabia assinar o nome, sabia pouca coisa, Tá, né? tá bom. Não estudei muito. Então naquela época eu perdi o meu menino no hospital. Minha tia Te fizeram fez eu assinar o papel. Você não sabia que era pra tomar E era ele. pra isso, quando eu vi, falou, não, já tá assinado, você já perdeu a guarda. Eu fiquei revoltada da Meu vida. Deus, gente, pensa Aí como é fiquei perder um filho. revoltada da vida, depois veio a Imagina, tô menina. aqui com a Rebeca, você me dá um papel, eu não sou leiga, você me dá um papel pra assinar. Fala, E pronto, perdeu. a Rebeca não tem mais vínculo nem com você agora, a Rebeca. Aí eu perdi a guarda. Sério, gente. Tive minha menina, perdi a guarda do menino, fiquei revoltada. Aí depois, quando eu tive a menina, minha tia me tocou de casa. Tive de sair com a banheira, fui num abrigo tal. Fui não esqueço como hoje, uma casa de construção. O senhor que deixou, que ele era guarda, deixou eu dormir na casa. Assim, dormi ali, foi na onde que eu comecei fazer. Comecei a trabalhar naquele lugar, fui para um lugar, depois eu fui para... Aí como que chama a cidade, que era um pouquinho para lá de onde eu morava. Ai, Votuporanga não, meu Deus, é Macabal, também não é... Ai, tô com o nome não tô assim. Eu não lembro o nome da cidade. Aí fui embora para lá, fiquei uns tempos, conheci umas pessoas que tinham uma chácara, né, que era se envolver, né, prostituição, essas coisas, e pronto. E ali fui ver minha vida, né? Minha vida, depois não voltei mais para minha terra, não voltei, fiquei muito tempo. Depois eu vi a Laine, nós fomos embora para São Paulo, fiquei revoltada, né, dos meus filhos e tal, minha filha, meu filho, tudo que eu perco. E ali, o que acontece? Fui embora para São Paulo. Eu fui embora para São Paulo com a Laine, só que ela veio embora e eu fiquei. Eu fiquei. Ali foi uma vida difícil porque não tinha uma família ali. Eu sabia que eu tinha uma tia, mas não sabia. Porque ainda não tinha conhecido eu não fui criada com meu pai. Fui conhecer meu pai, tinha 25 e poucos anos, né? E ali, presta bem atenção, depois eu peguei um tempo, fiquei um tempo, 10 anos, né? Sem ir pra lá ver minha família. Fiquei pra lá, pra São Paulo, caí na malação do pecado, conheci uma pessoa que tava no tráfico, né? E ali, não que eu coisava, tipo, passava também, né? Que ele fazia aqueles negócios, aquelas coisas, e eu passava com aquelas negócios lá, sabe, né? Então, ia no metrô, pegava aquilo lá e nunca fui presa pra glória de Deus. Deus já me guardava ali, né? E depois teve uma época, depois de 10 anos, eu voltei para conhecer minha família, mas ainda não estava na presença, não. Peraí. Ainda era mais nova, foi na data que eu fiquei para lá que eu conheci meu pai. E ali, o que acontece? Fiquei 10 anos, revoltada, perdoei, levei presente, ganhava muito dinheiro. Eu levei presente para minha família, até fiz aniversário da minha prima lá, filha dela e tal. E ali passei aquela época, esqueci, porque eu sou uma pessoa que eu não sou de guardar raiva, ódio. Defeito todo mundo tem, né? É verdade. Eu sou uma pessoa que eu sou assim, que eu creio que Deus vai tirar isso de mim. Tipo assim, vamos supor, se a pessoa fez aquele mal, eu sou difícil de tirar. Aí quando eu vejo a pessoa na minha frente, eu não consigo ser, como chama, falsa. Eu mostro o que eu sou, que eu não tô ali contente mas com a a gente família. não tem que ser falsa mesmo, né? Mas eu mostro A que eu gente sou. perdoa e Não, mas eu mostro que eu sou. Talvez não se deu não... bem, talvez é isso, porque eu tô vendo aquilo que a pessoa não é também sincera com a gente, né? Então é assim. Mas, graças a Deus. Entendi. Aí passei aquela luta, passei aquela fase. Depois voltei, né, para São Paulo. Eu fiquei uma época pra lá. Teve uma época que eu voltei pra Mirassol, fiquei 2 anos. Foi onde eu conheci meu pai verdadeiro. Com 25 anos, eu conheci meu pai.
Depois voltei para São Paulo de novo. Aí conheci meu pai, foi aquela fase com a minha madrasta. Pai biológico, Meu porque pai, vocês lembram que ela foi criada com o padrasto, que ela chama Isso. de pai também, né? Ela Pai tem uma biológico, isso. e aí ela conheceu o pai agora biológico, com 25 anos de idade? 25 anos de idade na época, eu tô com 55 anos. E Nossa. Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que eu tenho promessa. Conheci meu pai, mas não se dei bem com a minha madrasta, tá entendendo? Foi aquele clima, foi aquela coisa, né? Eu acho que nem o outro um irmão meu que é parte de pai, eu acho que nós não se demos muito bem. Agora o Luciano, é assim que mais eu se dou bem. Eu se dou com os outros, mas o outro não fala muito comigo, os dois, mas o Luciano fala mais. É o jeito deles, né? Tá. Aí fala, mas aí tem meu irmão Edilson Éder, né? Eu também fiquei muito tempo sem ver meus irmãos e tal. E ali foi uma coisa difícil. Que eu peguei, quando eu fui para São Paulo, eu fui para morar. Ele até faleceu, um primo meu. Só que chegou lá, né? Também é uma benção, para não falar. E foi aquele processo. Depois eu fui morar com a minha tia. Minha tia também não quis eu. Tá entendendo? Não quis eu, meu primo, por causa, entendeu? Que eles é tudo da pele. Ali falando. Eu lembro, se ele fizeram ver. distinção de pessoas? Eu tenho que ser sincera. Eu lembro, porque se ele ver esse vídeo, ele tem que saber que o que ele fez. Ele me chamava de lacraia. Tá entendendo? Que ele era daqueles. Ele chamava de lacraia, chamava eu disso, fazia disso. E bem no dia de noite, ela me ponhou pra fora, que ele pediu. Minha tia já partiu, deixar bem claro que minha tia já partiu, Nossa, vai mas fazer à um noite ano. já? À noite, em São Paulo ainda. Na onde ela morava era naquele lugar, oh meu Deus, agora o nome, Capicuri, é em São Paulo, é o lugar mais perigoso que tem. Meu Deus. Era um lugar que só tinha assassinato. E eu ali de noite, sem vagando, sem onde ficar. E aí? Aí, o que eu fui? Onde que eu conheci, né? Pessoas, não que eu roubava, mexia coisas erradas. Foi na onde que eu fui ali. Nós vamos para poder viver, tal. E ali aconteceu. E depois eu fui fazendo minha vida. Fui, né? Foi ali que você conheceu pessoas que tinham caminhado para conhecer o tráfico ou não? Não, aí fui conhecendo, foi eu mesma. Aí Ah, conheci tá. ali, não foi ninguém caminhando. Eu conheci o povo Tá. ali, entendeu? Tá. Nunca mexi com droga, vou deixar bem claro, nunca fumei pedra, não. Nem era de beber muito, graças a Deus. Então é assim. Mas foi os escapes, né? Lá A vida na. foi te Quem dando- sabe a Cracolândia. E nada de Jesus ainda, Não. né? Até aqui, né? A Cracolândia é um perigo, quem sabe eu vi a morte. Morreu muitos amigos meus, porque numa laçada do pecado. Fui cuspida na cara, eu entrei dentro do homem me bateu do nada. Era Ali, muito- ali as turmas da Cracolândia, É, aquele convívio, você perdi. ficou quanto tempo ali? Ixi, muitos anos ali. Mas era assim, não que eu ficava muito lá dentro. Isso. Que eu também trabalhava numa boate de dançarina, né? Uhum. E ali, Sim. o que acontece? Que eu envolvi com essa pessoa. Isso foi dos 25 aos? Não, ainda não tinha envolvido com isso. Aí Tá. eu era dançarina de boate, essas coisas, Tá. né? Tava... Depois que eu conheci essa pessoa, eu levava só, né? Pra ele, passava, mas era perigoso. É a mesma coisa, né? É. Passava ali no metrô pra ele, Sim. que é aquela coisa que mulher é mais difícil. Uhum. Eu lembro que eram umas pastas assim, ó, de plástico, você põe as coisas ali e tal. E ali, fui fazendo aquilo lá, ainda aconteceu muitas coisas, tanta coisa que eu passei, com a base no que eu conheci Jesus, 38 para 39 anos, né? Vai chegar aí. Nossa. Foi, Caramba, passou muita coisa. passei Deu ali. pra passar muita coisa. É, Meu Deus. Eu lembro, olha só o que a rebeldia faz. Eu lembro que eu estava ali, estava num lugar, e Deus ele usa quem ele quer. Ele usou Verdade. uma pessoa cartomântica para falar. Uma cartomântica para falar comigo. Ah, Que ali, o que acontece? Um cartomântica para falar que que eu ia morrer 7 horas da noite. Ele falou, vem aqui, não vou cobrar nada. Eu tenho que te entregar algo. Eu falei, ei, quem é você? Eu era desincrédulo. E eu ali, você sabe, a pessoa não conhece Jesus, xinguei ele, porque ele era comedor de arroz. A hora que ele foi entregar isso pra mim. Primeiro eu sentei lá, nunca tinha ido nisso, era na rua, era lá no viaduto do chá.
lá na 25 de maio, lá em São Paulo. E ali ele leu minha mão e falou, 7 horas da noite, você vai para um lugar, você vai ali naquela lanchonete e vai ter 7 pessoas para tirar a tua vida. Eu queria você. Deus. E fui. Agora até corpo de bombeiro lá na Praça da Sé. Quem sabe, quem mora em São Paulo, sabe que é um perigo ali. É um perigo. E ali eu fui. Quando eu cheguei lá, o jeitinho que Deus usou ele para falar. Foi Deus, ali era a mão de Deus, Deus me guardando. Meu Deus. Deus tinha um projeto na minha vida, né? Agora a gente vai entender. Meu Deus. E ali, eu tava ali, e ali naquele lugar, quando chegou lá no banheiro, veio 7. 7 para tirar minha vida, minha própria vida. Meu Deus. Veio jeitinho, 7 horas da noite que ele falou que eu ia morrer. Veio. Eu vi, olha só como é o poder de Deus, como é o cuidado de Deus que ele cuida da gente. Mesmo... Eu vou trocando, né? Tá. E mesmo que... Os cuidados de Deus na vida aquele da gente. processo que eu fui passando, que eu fiz, né, meus irmãos em Cristo Jesus, quem tá vendo aí essa live, e ali eu passei aquele processo e o cuidado de Deus na vida da gente é coisa linda, porque ele já sabia o projeto, né, o meu chamado. Meu Deus. Aleluia, dentro do ventre da minha mãe ele já, né. Eu não tô aparecendo na live, gente, porque eu tô trocando a Rebequinha, tá? Aí, meus irmãos, e aí o que eu quero dizer? Aconteceu mesmo. Eu lembro que eu estava no lugar, parecia, agora eu entendo, né? Parecia não, era Deus. Na época eu não sabia. Sim. Eu flutuava ali. Eu flutuava. Eu via que era uma coisa que... eu vou falar algo que eu não era da igreja, né? Depois que você foi entender que era Deus. Ali eu vi que era uma coisa que me puxava, me levava. Estava me levando. Me puxando, me levando. E ali quando me levou, eu fui, tinha um batalhão, mas eles não fizeram nada, batalhão de polícia. E ali, quando coisou o batalhão de polícia, eu tava ali, eu caí numa valeta que dava pra ver. E ali eu creio que a mão de Deus, ele cobriu com o sangue dele, era uma valeta. Quando eu acordei, eu desmaiei. E fiquei naquela valeta caída. Não achou nada, eu tava ali naquela valeta. E deu o poder de Deus, ele cuidando de mim ali. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas Deus ele cuida, Deus ele faz. Aleluia, não se preocupa se você tem teu filho nas drogas, se você tem eu estou sentindo a graça de Deus. Aleluia, Deus ele faz, ele cuida. Se você tem teu filho nas drogas, na bebida, olha que eu, com 55 anos, não era para estar aqui, era para ter descido a sepultura, mas Deus achou graça. Ele também está achando graça em você, é o tempo de Deus, não é o tempo nosso. E ali, a mão de Deus, eu soube ver a mão do Senhor. Aleluia. Eu caí naquela valeta, quando eu acordei meia tonta, parece que eu estava assim, sem noção, perdida no mundo, levantei daquele chão, ninguém me acudiu, mas quem acudiu? Tava lá os anjos ao redor de mim, me guardando ali, me segurando, eu estou aqui, ó, falando, estou aqui viva, porque Deus, quando ele tem um projeto, quem impedirá o agir de Deus na nossa vida? Ninguém. Aleluia! Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que tem promessa. Porque Deus, ele fez quando eu estava gerando na barriga. E a hora que você saiu daquela valeta? Eu saí daquela valeta, eu saí. De vez eu voltar para onde eu estava, eu voltei para um lugar que saía que ninguém me via. Meu Fui Deus! embora, onde eu dormia lá no hotel. Gente, que coisa linda que Jesus faz. Fui embora e ficava assim, sem imaginar. Aí... tinha um parque que eu gostava de ir, que ficava muitas mulheres lá, essas coisas. Um parque que eu gostava de ir, que nós se encontrava lá para conversar. Lá você achava todo mundo? É, assim, maravilha, né? Que eu sou uma pessoa que era muito reservada, eu não era de muita amizade. Mas assim, quisesse aqueles achar, que era tinha. E aí, o que acontece? Quando eu tava lá, eu vejo esse rapaz que entregou esse álbum que eu ia morrer. Eu cheguei lá, né, com a minha simplicidade, eu cheguei lá, nem conhecia Jesus, pedi desculpa pra ele. Nada de Jesus ainda, já tendo livramento. Já aí fui pedir desculpa. Falei, tudo que você falou, porque eu não entendia, né? Tudo que você falou foi pura verdade, aconteceu. Você me desculpa, ele me desculpou. Ele, tá bom, desculpa, tá vendo? Eu contei do detalhe ao fim, o jeito que ele aconteceu. Eu vi ele e eu pedi perdão pra ele, desculpa pra ele, né? Tudo que eu tinha feito.
E ali foi a mão de Deus, mas ainda aconteceu várias coisas, um livramento. E aí? Olha, livramento de eu morrer enforcada, depois teve um que eu tava dançarino, ele queria fazer algo que eu não podia, que eu era dançarina. E aí você não vendia seu corpo, Não, você ele dançava e ele queria... tinha aquele cachê meu. Isso. E ali ele fez roleta russa pra me matar. Põe um revólver na minha cabeça, eu era bocuda. Eu, tal, não posso falar essa palavra. E tal, bocuda. E ali eu pude ver a mão de Deus mais uma vez me segurando naquele lugar. Meu Deus. Na hora que ele ia me atirar, a dona do quarto abriu a porta. É o livramento, é Deus Lógico guardando. É Deus guardando, é pura verdade, porque Deus está ouvindo. Eu quero que Deus me cala, me feche. É Deus está vendo tudo que eu estou falando. Jesus, pura verdade. Livramentos. Eu sou uma mulher que eu tenho temor, Senhor. Tudo que eu estou falando é pura verdade. E a minha família está vendo, vai saber. E Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que tem promessa. Tem família que não sabe tudo que eu passei porque eu saí. Que eu fiquei muitos anos, depois fiquei mais anos, então não sabe tudo que eu passei. Mas minha prima sabe tudo que eu tô contando. Agora, nem imaginam. E uma coisa, olha, depois eu passei aquele processo. E como que foi o livramento de ser enforcada? Como foi isso? Livramento que eu fui ser enforcada, eu mesmo coisei lá, mandei o pé assim, ele saiu, ia me enforcando. E depois da roleta russa, ele ia pôr... A mulher abriu a porta do quarto. Vai falar que não é Deus. Deus puro, escolhida Deus desde puro. o ventre. A gente agora vai entendendo. Vai pegando, Sim. né? Tá na presença do Senhor, Deus vai dando aquele manto, vai falando. Sim. E ali, eu vou falar uma coisa, eu pude ver a mão de Deus, a glória dele sendo manifestada na minha vida. Aleluia. Porque Deus, ele é fiel, ele é poderoso para cumprir aquilo que tem promessa na minha vida e na vida de vocês. Aleluia. Esse testemunho é real. E ali, eu vi amigas, eu vi a Tati morrendo. Na época ela levou um tiro. Essa Tati foi criada com você lá Não, no não foi criada. Nós só se encontrava lá. Só que ela lidava com muito policial, não podia. Eu não envolvia com ela, porque eu tinha medo, que ela morria. Então por isso que ela foi baleada, né? Essas coisas. Ela não foi morta? Ela perdeu, não morreu. Ela perdeu um pulmão, perdeu um fígado. E viveu. Entendi. Só que aí ela se jogou nas drogas mais pra frente. Ela morreu porque ela só tinha um pulmão. Entendi. E eu ainda, quando eu estava na presença de Deus, quando Deus tirou, eu ainda falei, Tati, sai. Porque Deus quer te dar livramento de morte. Sim. Senão você vai morrer. Morreu mesmo, porque ela não fumava viu, droga, né? não tinha só um pulmão. A palavra de Deus diz que o Senhor dá as chances. 33 anos. Deus dá as chances, né, missionária? Isso. E a pessoa vai brincando com as chances que Deus dá. Ali eu vi muita gente morrer. Eu vi duas irmãs que elas entregavam as pessoas. Elas eram a fofoqueira da turma. Isso, aí eu vi ela morrendo. Não pode nesse mundo, né? Era uma mulher linda, parecia uma boneca. A mulher ficou puro osso, nem dente tinha mais na boca. Eu nunca envolvi com isso, graças a Deus. Pronto, gente, chegamos. É que eu fui tocar alguém. Ai, que bonito. Acordou? Aí, né, o que acontece? Foi aquela fase que eu vi aquilo, tanta coisa aconteceu comigo, eu vi amigos meus, colegas morrer. Nossa, eu vi muita gente morrendo. Meu Deus do céu, eu agradeço a Deus que eu tô viva. Não, meu Deus, eu perdi muito. Vi morrendo assim, ó, perto de mim quase. Vi morrendo. Entendi. Morreu. E aí, quando que Jesus chega na sua vida? Quando Jesus chega, eu tava... Você já tinha passado muita coisa. Já passei muita coisa. eu já entendi que você tinha passado o moinho, o processo, os livramentos. Aí eu conheci... Eu tinha dado tudo. Eu conheci a Maria, uma amiga minha. Se ela ver também essa live... Ela vai saber. Ela vai saber. Conheci ela, depois conheci o irmão. Passei uns tempos ali, entendeu? Envolvendo aquela pessoa. E passei uns tempos, depois fui fazer minha casa, depois eu tive né, não quis mais envolver aquela pessoa, com eles. Fui fazer minha vida, minha casinha, né? Ainda estava ali na minha relação com ele, mas já estava trabalhando, fazendo faxina, fazendo isso e tal. Aí começou. Vou coisar porque daqui a pouco eu tenho de, né? Olha, já... Vamos que vamos. Aí o que acontece? E ali eu começou pessoas, e quando eu não estava mais com eles morando, eu comecei a morar, aluguei um quartinho
Eu lembro que era um quartinho pequenininho, 2 cômodos, banheirinho, casa de banho, tudo bonitinho, arrumei minhas coisas, comprei tudo minhas coisinhas usadas, comprei ali, fui fazer minha vida solo. Eu sempre fui uma pessoa reservada de não contar minha vida, sempre fui assim. E ali eu peguei, fui fazer minha vida, na onde que passou uns tempos ainda, com 39 anos, 38 começou. Vim missionária, vim vaso. Eu lembro que veio um rapaz, às vezes nós não damos nada, né? É esse que é usado, às vezes com gravatado, né? Não. Veio um, não esqueço como hoje, camisa do São Paulo, com chinelinho de dedo. Meu Deus. Veio ali, assim diz o Senhor, que você teu chamado é missionário. E tô aqui para a glória de Deus. E ali começou vaso, começou no mercado, era na rua, começou outro, começou aquilo. E essa missionária falou assim, você não precisa, não olha para a placa de igreja, não se sentir bem. Mas Deus está te chamando, eu posso te entregar uma revelação? Eu, pode. Começava a derramar as lágrimas, chorar. Comecei. Aí tinha uma vizinha minha que eu lembro, que ela me deu um abraço. Posso te dar um abraço? Ou um abraço gostoso? Ela me deu um abraço, ela que era evangélica, ela me deu aquele abraço e começou. E eu falava assim, eu quero ser. Ô Deus, coloca um homem no meu caminho. Não precisa ter tão velho nem tão novo. Mas não sabia que meu marido, ele tem 37 anos, tem 50 e pouco. Deus colocou este homem na minha vida. Né? Passou um tempo conhecendo Jesus. E fui e tal. Comecei na onde que eu dormia ali, no hotel. Ele me deu uma oportunidade para me trabalhar de arrumadeira. Trabalhei 5 anos, que foi a primeira, que eu nunca tive carteira assinada. Foi a minha primeira carteira assinada. Entendi. E ali assinaram minha carteira de trabalho. E me deu uma chance, conheci ele, já estava conhecido por causa dele, né? Eu estava começando a namorar meu marido, que agora conhecia uma benção, né? A promessa na vida. A promessa de Deus, que Deus está falando que eu ia conhecer um varão, que eu ia ter um esposo. E tal, e foi mesmo. E você e seu esposo, quando se conheceram, ainda não, nada de Jesus? Nada de Jesus. Aí depois, ele começou, que já ia com o primo dele, chamou, ele que ia com o primo dele, me levou eu na Mundial. E aí? Só que na Mundial não era meu... Não era. Aí conheci uma pastora fazendo unha. E ela, olha, você não quer fazer visita lá na minha igreja? Assembleia de Deus, tal. Eu falei, vou fazer a visita. E eu gostei. E eu vi aqueles crentes, eu falo assim, quero ser igual aqueles crentes. Pulando, o que será que é isso? Tipo, não quero... Deus me tomou no poder de Deus, né? Não tem que querer, né? Eu ficava assim. E ali eu conheci ela, foi dia 23 de fevereiro, desci nas águas, antes de casar. Mas Deus, por que Deus permitiu até de eu batizar? Porque eu já sabia pra mim, né? Tá voltando naquela vida que eu tava antes. E ali foi uma coisa maravilhosa, conhecer Jesus, né? Meu Deus. Conheci meu esposo, pra glória de Deus. Olha, gente, eu quero falar uma coisa, esse testemunho é real, meu. E ali conheci conheci meu esposo, né? Começamos a ir na Mundial, aí veio o processo, né? Estava namorando 4 meses, meu esposo foi diagnosticado de tuberculose. Tuberculose? Sério? E aí? Foi. Aí comecei a cuidar dele, tratava ele como bebê, cuidava dele, dava comida na boca. Ele fez o tratamento 6 meses. Foi na onde que nós conhecemos Jesus de verdade, né? Fomos na Mundial. E eu lembro, posso levantar um pouquinho? Pode. Eu lembro que... Pode precisar, é um movimento aqui, vem pra cá, ó. Eu lembro que eu... Tá vendo, tá assim, um pouco fosco, vai aqui. Eu lembro que eu tava assim na Mundial e naquele dia muita gente, só que foi pouca gente. É melhor, põe ali, sentar. Melhor? Aí, você que sabe. Aí, quando nós estava naquele movimento que eu ia fazer, mas eu que assim, a claridade corta. Tá? Aí, quando eu estava ali naquele movimento, tava um pastor que ele estava na Mundial, mas ele era da Assembleia. Ele começou a revelar. E falou que eu tinha um projeto que meu lugar não era ali. Que Deus ia mostrar o caminho para mim da Assembleia. Foi. Meu Deus. E ali eu estava ali naquele movimento, estava ali naquele negócio vendo aquilo, tal e tal. E para a glória de Deus, conheci meu marido. Depois ele foi curado, tá lá para a glória de Deus, meu varão, agora evangelista, né?
E nós passamos um processo muito grande, eu e ele, mas nós também era genioso, mas nós está para a glória de Deus, nosso casamento, e envolveu uma primeira. Olha, se eu for contar é um livro para uma história. Dá um livro mas mesmo, vai ficar gente. pra próxima vez. Eu Dá creio um que vai livro voltar ainda. mesmo o testemunho dela, viu? Aí, o que acontece? Ah. E ali conheci Jesus, mas, né, eu era da Assembleia e meu marido continuou na Mundial. Ah. Porque ele trabalhava à noite, ele não queria, ele não acreditava em revelação. Ah, entendi. Nós casamos, o casamento foi a coisa mais linda. Tem o álbum lá, foi lindo, lindo, lindo. Ganhei tudo para a glória de Deus, até do meu patrão, presente, essas coisas. E foi lindo, 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 lindo. Deus preparou tudo, vestido de noiva. Quem tá para casar não se preocupa, porque Deus está no controle. Deus, ele prepara. Prepara tudo, né, missionária? Ali ele preparou para mim aquele casamento, aquele Toma banquete. posse aí, as irmãs. Estão orando pelo seu varão, pelo seu casamento. Toma posse. E Deus fez um milagre. Na minha Amém. vida, na vida do meu esposo, que foi Amém. curado. E ali ele revelou meu marido, né, sem coisar. Ele não acreditava, não gostava de crente Entendi. pentecostal, de revelação. Você entregava, ele ponhava a pessoa até para fora. Entendi. Só acreditava ali na religião ali que ele estava. Entendi. E eu, olha, pensa eu, da Assembleia, só que era assim, quando chegava no domingo, eu ia com ele, pra quê? Pra ele não ficar só. Os outros dias que ele Entendi. tinha mais, entendeu? Aham. Só que na minha ele não ia. de jeito. Entendi, mas você ia. Depois você ele foi foi. sábia. Você É. foi sábia. É isso mesmo. A Eu mulher ia com sábia, ele. né? Aí, Tá que- certo. Aí o que acontece? Foi casado. Aí passou uns tempos. Presta Glória a atenção. Deus, hein? Olha, meus irmãos, que eu vou terminar, que eu tenho dinheiro e fazer uma visita no Vamos. hospital. E olha, e presta bem atenção, coisa mais profunda. Deus é bom. Aí casei, tava tempo já casada. Aí, quando eu tava no começo, foi revelado. Eu vejo que você tem um casal de filhos. E esses 2 filhos teus vai voltar tudo pra tua mão. Meu Deus. É forte. Vou fazer uma madeira. E passou ali, passou aquela fase, Deus tinha falado, né, comigo, que meus filhos iam voltar para mim. Usou um pastor que foi na minha congregação ali pregar a palavra e falou que eu ia conhecer meus filhos. Que meu filho, tudo que eu perdi, e ele nunca tinha me visto, e falou um casal, e é um casal que eu tenho. É uma menina e um menino. E ali, para a glória de Deus, eu estou contando resumir que eu tenho de ir no hospital fazer visita para uma pessoa que eu cuido espiritual. E ali, eu peguei, para a glória de Deus, eu quero falar, na época, tem 10 anos, ele estava com 28, ele está com 36. Não é que ele apareceu no Facebook, viu minha foto, só que ele veio assim, tipo de sarçado. Aí depois se abriu. E ali, meu filho, para a glória de Deus, Deus colocou no meu caminho. Tá aí, ó, para a glória de Deus. Ele é padre, mas eu creio que vai ser um pastor. Ele louva. Então, é um Deus, o Deus que nós servemos, ele é maravilhoso, um Deus de detalhe. Um Deus que ele não perde a guerra, não perde uma peleja. Quando ele faz a promessa, pode passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas a promessa está de pé. For da parte do Senhor, meu filho, para a glória de Deus, eu e ele comecei a pegar amor, nunca tinha esquecido meu filho. Eu fiquei revoltada na minha vida, aconteceu muita coisa na minha vida por causa disso aí, da perca do meu filho. Para a glória de Deus, meu filho apareceu, nós temos contato, conheci meu filho, e Deus, ele é maravilhoso. Eu quero dizer que Deus, ele é bom. Deus, ele faz, ele cuida da gente. E quando passou, que era 16 anos, eu estava casada, passou muitos anos, eu fui pro interior. Casada. Lá na minha Lá família. onde você morava? Fazia 16 anos que a minha Aleluia. família não me via. Porque eu ia conhecer meu filho. Aleluia. Meu filho é uma benção. Tenho aproximado dele, tem ali, ó, se a pastora pudesse pegar o Aleluia. telefone ali, que eu ia... Licença, gente, vou passar pela... Tô fazendo um mamazinho da Rebeca, ó. Fazendo Eu tenho que mamazinho. fazer, senão, porque ele É. E aí, o que Bebezinho acontece, pequeno. meu povo? O que Deus promete, Ele garante. Ele cumpre na nossa vida. Ele não fica devendo nada para ninguém. Deus, Ele não fez promessa para Sara, para Abraão. Ela riu daquela promessa. Mas um tempo determinado, Isaac Você já dela. estava aqui em Aleluia. Portugal?
Porque, gente, detalhe, ela aconteceu tudo isso no Brasil? Não, é no Brasil, não é aqui não. Aconteceu tudo isso no Brasil. A missionária Deutânia ainda não estava aqui em Portugal. Não estava ainda aqui em Portugal. Então você pode ter certeza que quando Deus tem uma promessa na sua vida, o Senhor, Ele gera mesmo. Eu já tô indo, tô fazendo só uma live. Nós estamos terminando de fazer essa live do testemunho da missionária Deutânia, por quê? Mas Porque 2 semanas a gente tentando gravar. A Rebeca tá um pouco enjoada hoje, por isso vocês não estão vendo o tempo inteiro aqui na live. E aí, o que mais, missionária Deutânia? E aí, o que acontece? Ah. Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que tem promessa. E Deus fez um milagre, conheci minha família. Deus levou eu para o interior, já era uma missionária. Naquela época eu gostava também de louvar, minha prima ficou emocionada vendo eu pregar a palavra de Deus. Deus queria levar eu honrada ali, me honrar, para ver minha família de volta. E todo mundo pensando que eu tinha morrido. O sangue de Cristo tem poder. Sério? Como eu estava morta já. E para a glória de Deus, conheci meu filho. Meu filho é uma benção, meu filho, que lindo. Ó, não sei se dá para vocês. Mostra ali, leva ali pertinho pro pessoal ver. Pode ir lá. Vejam, gente, o filho da missionária. Meu filho, ó. Hoje tá com 36 anos. Uma benção de Deus. Aleluia. Então, aquilo que Deus promete, Ele cumpre na nossa vida. Eu quero deixar essa palavra, Deus é fiel, como Ele fez na vida. E quando que vocês vieram para cá, para Portugal? Quando eu vim para cá, para Portugal, tem 6 anos que eu tô aqui. E aí? 2019, 2000, por aí. Como que Deus deu os ciganos para você cuidar? Porque, gente, deixa eu fazer um paradigma aqui agora. A missionária Deutânia tá aqui em Portugal há 6 anos, mas o Senhor a usa para poder cuidar dessas ciganas. E eu vou pro hospital agora lá orar pro pai delas que tá lá enfermo, pra glória de Deus. Cuidar de ciganos. E não é fácil cuidar de ciganos aqui em Portugal. E o Senhor colocou isso no coração da missionária Deutânia. O Senhor colocou isso no coração dela e ela cuida. E como que é? Como que é para quem é missionário? O que você deixa? No final dessa live, o que você deixa para quem é missionário e para quem também deseja fazer missões? Porque tem pessoas que falam assim, nossa, eu sinto que eu vou ser missionária, eu sinto que eu sou missionária, mas não sabe Eu quero deixar um alerta, né? Deus honrou eu, fez tudo. Eu quero deixar um alerta, pode vir perseguição, pedrada, para aqueles que estão desviados, Deus está mandando falar. Amém. Aqueles que parou missionário. Amém. E aqueles que quer ser também. E aqueles que tá parado, e aquele pastor que pregou porque foi caluniado, foi, como fala ali, coisa que não fez e a pessoa inventando. Não olha nem para direita nem para esquerda. Aleluia. Porque eu já fui humilhada na igreja, empurrada na igreja. Já fui empurrada dentro da igreja. Empurrada de empurrar mesmo? Empurrada, com a mão? Esbarrado, cotovelada. Me deram um cotovelão. Que eu fui orar. Com medo, né? Você sabe, né? Quando Deus. Mas Deus não deixou eu entrar numa depressão, mas tô aqui pra glória de Deus. Não parei. Quando eu ia parar, Deus usou uma missionária para falar: quer que eu te levo? Quer que eu te levo? Ou você quer as promessas que eu cumpri? Deus ia me levar. Eu não tenho temor. Eu não ponhava Deus na parede. Só que eu falava que eu não ia orar mais, que eu não queria saber. Os ciganos me ligavam, eu desligava. Desliguei o telefone, não entrava rede social, não entrava nada. Mas eu quero deixar o quê? Porque eu sei que eu passei. Você que está parado, que tem teu chamado, porque você parou por causa daquela pessoa que te humilhou, deixa para missionário, pastores. Aleluia. Se levanta, Deus te levanta, te pega na tua mão. Aleluia. Porque, aleluia, não olha para o homem, nem olha para a mulher. Teu foco é Jesus. Aí, gente. Tome a posse dessa vitória, dessa palavra que eu vou liberar. Não olha, porque quantos falou, você é analfabeta, você não sabe de nada, mas não sabe a minha intimidade que eu tenho com Deus. Às vezes você tem aquela intimidade com Deus, meu marido. Aleluia. Fala com o presidente. Aleluia. Tome posse dessa vitória, tome posse da tua vitória. Eu quero deixar para missionário que está afastado, eu quero deixar para pastores que não quer pregar mais. Volta o primeiro amor. Você que não está com vontade mais para a igreja, não olha para a direita nem para a esquerda, meu filho e minha filha. Volta o primeiro amor, porque quem te chamou foi Deus, não foi o homem. O cair é do homem, levantar é de Deus. Porque Deus, ele é fiel para cumprir
cumprir aquilo que tem promessa. Eu quero deixar para aqueles que estão começando agora, não olha. Se vir canulha, se vir alguém que quer te defamar, quer parar teu chamado, não olha. Vê essa palavra que está saindo da minha boca da parte do Senhor. Não olha. Não olha para o homem. Continua o teu chamado, não para, não enterra a tua ferramenta. Você que está com o teu casamento destruído, levanta, pega na mão, Deus está entrando. Levanta, ergue sua cabeça, chama Senhor, é Deus que te chamou, é Deus que cuida de nós. Eu deixo um alerta para o missionário, que faz obra missionária, está sendo perseguido, caluniado. Não olha, ó, teu foco é Jesus. Aleluia. É Deus que te levantou como missionário, não foi o homem não, foi Deus. O chamado quem te deu foi Deus. Não para, não para, continua. Aleluia. Continua, mesmo na fraqueza, pede força. Quando você pensa que está fraco, você está forte. Aleluia. Quando você pensa que está forte, você está fraco. Ei, assim vai. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que tem promessa. Ele fez promessa para Sara e para Abraão. Essa promessa, no tempo determinado, foi cumprido na vida deles. E na vida de vocês não vai ser diferente. Aleluia. Levanta a tua cabeça, ergue, continua. Aleluia. Porque Deus está entrando com providência. Talvez está faltando. Deus está abrindo porta onde não tem. Deus está abrindo porta onde não tem. Não olhe para homem. Ei. Quantas vezes teve gente. Olha, eu lembro, só vou deixar aqui para encerrar. Eu vou falar algo que é muito forte. Quando eu bati, pastora, se quiser falar, fazer pergunta. Quando eu cheguei aqui, conheci cigano e conheci uma portuguesa. Eu tinha uma semana aqui. E eu fui na igreja. Ela vai ver isso. A Raquel, portuguesa. É a Raquel lá do Sobral Monte Graça. A filhinha dela chama Sara, porque tem outra Raquel, né? E aí, o que acontece? Aqui de Portugal, uma portuguesa. E ali eu não sabia, não é para minha glória não, porque Deus não divide a glória dele para ninguém. Isso aqui é um testemunho. Quando eu cheguei, nunca vi ela. Eu tinha visto o filho dela. Ó, Deus manda te dizer, fala para também, tá pondo tudo no lugar. Não sabia, só isso que eu entreguei. Quando nós estávamos no círculo de oração aqui em Portugal, dada a mão, e ali eu sei que Deus me tomou, bati a mão na barriga, ela estava grávida. Deus manda dizer, a criança não tinha nem pé, nem boca, nem mão. Deus manda dizer, tem um antes e depois. Deus manda dizer, estou colocando pé, estou colocando boca, estou colocando mão. Tá lá a Sarinha. E para você saber que é Deus, e eu nem sabia que era Sara. Para você saber que é Deus na minha vida, o nome dela é Sara. E a mulher caiu de joelho. E Deus manda você liberar perdão. E ali caiu de joelho. Quando foi numa terça, que é hoje, na outra terça, eita, Niqueramanacai. Vem ela com testemunho médico. O que aconteceu? Senhor, eu sou uma mulher de fé. Estava tudo no lugar, boca, pé, mão. Aleluia. Eu quero dizer, para Deus nada é impossível. E a Sarinha tá lá com 5 anos de idade. Corre para lá e para cá, coisa mais linda. Loirinho, do cabelo enrolado, tá lá pulando. Então eu quero dizer que Deus, Ele é fiel. Às vezes o teu chamado incomoda muita gente. Isso. O teu brilho incomoda muita gente. Uhum. A pessoa não tem aquele chamado, incomoda com o chamado que nós tem. Mas nós não olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque Deus, Ele é fiel. Essa palavra que eu deixo para vocês. Você que tem chorado muito, você que tem aleluia, levanta a tua cabeça. Você que está desanimada, você que está querendo parar, ou você não olha, no teu serviço está sendo humilhada, na tua casa está sendo humilhada. Hoje chegou, aleluia, a providência de Deus. Hoje Ele coloca um basta e fala assim, olha, eu estou exaltando. Tem pessoas aí que vai sentir o que eu vou falar. Recebe da parte de Deus. Deus está abrindo porta. Deus está abrindo porta. Deus está fazendo casamento. Deus está assinando com a caneta de ouro. Tem pessoas que vai viajar. Porque é um Deus grande. Eu estou sentindo a graça de Deus, pastora. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Mulher, assim diz o Senhor, descansa teu coração. Está chegando providência. Está chegando algo grande na tua mão, assim diz o Senhor. Descansa teu coração. Ei, Deus manda dizer, você tem chorado, hein? Você tem chorado. 2 madrugadas você chorou muito, tô mentindo? Não. Nem dormiu, só chorando no pé do Senhor. Só chorando, Senhor, eu vou parar. Senhor, eu vou voltar para trás. Não, não é tempo. Deus vai te honrar. Vai vir ali um empresário aqui, bater nessa porta, te entregar uma quantia. Assim diz o Senhor. Ei, essa live foi o que Deus preparou. Não aleluia.
Aleluia, não foi em vão. Deus manda dizer que vai acontecer um milagre na tua vida. Aleluia. Você tem chorado, quer parar sem Aleluia, força. Senhor. Para esses dias você nem live queria fazer. Mas Deus está te dando força. Faz, que Deus vai te abençoar. Conta 7 dias que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia, Senhor. Vai te alegrar tanto que você vai falar, só o Senhor é Deus. Porque Deus conhece teu histórico, Deus conhece teu chamado. Amém? Aleluia. Eu deixo esse alerta para você que está querendo parar. Não para. Aleluia, Jesus. Não para, filha. Não para, filho. Não para. Deus te ama. Filho meu, Deus te ama. Deus manda dizer. Ele te ama. Você que está querendo tirar um alerta, tua vida. Vai para todo lado esse vídeo. Não tira. Deus está jogando por terra o espírito da morte. Você que está ali, ó, querendo se matar, não. O anjo está chegando ali, ó. Ninguém vai te tocar. O espírito da morte está caindo por terra e Deus está dando vida, viu, pastor? Aleluia. Deus está dando vida a Tome pessoas que estão posse, querendo tirar a vida. Tome Ei, posse. aleluia, Jesus. Tome E o nome do posse. Senhor vai ser glorificado. Esse foi meu testemunho. Eu já sofri, já fui humilhada, já comi resto de comida, já comi tipo uma lavagem, já fui presa num cativeiro pro Senhor. E tô aqui para a glória de Deus. Eu tava ali comendo pelotas de porco, tava ali, ó, na malaçal do pecado. Deus catou o vaso, quebrou, fez um vaso novo na minha vida. Eu quero dizer que para Deus nada é impossível, amém? Aleluia. Esse é meu testemunho e agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Gente, que coisa mais linda o tratar e o trabalhar do Senhor, amém? Eu peço desculpa de eu toda hora estar saindo, a Rebeca tá com cólica hoje. Vocês sabem, a Rebeca é prematura. E a Rebeca não é como as crianças que nascem e tem aquela cólicazinha. Não, ela tem formação de intestino. A médica pediu para mim ficar sempre muito atenta com ela até 1 aninho de idade. Então, assim, eu peço desculpa a vocês de vocês estarem vendo toda hora a minha ausência. Agora eu quero fazer uma oração pela missionária Deutane, que vocês orem aqui junto comigo, amém? Vamos abençoar a vida dessa serva escolhida do Senhor, que dividiu conosco essa história tremenda e maravilhosa, amém, minha amiga? Vamos orar e agradecer ao Senhor? Vamos. Pai, eu quero te Sim, meu glorificar Deus, em pela nome vida de da tua Jesus. ungida, Obrigada, que Espírito dividiu Santo. esse testemunho Aleluia, meu Deus, em profundo nome de e tremendo Jesus. conosco. Glória a Deus. Senhor, que o Senhor possa blindar Sim, os meu Deus. passos, forjar Aleluia, a caminhada, Glória a ampliar, Deus. Senhor, cada vez mais Eu as creio, promessas e tudo Em aquilo que nome o de Senhor Jesus. tem com a vida dela aqui em Em Portugal. nome de Jesus. Guarda, blinda, livra de todo mal. Nós te glorificamos por esse tempo, Glória a no Deus. nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou deixar depois salvo e aí eu vou postar o link, vocês sabem. Eu posto o link aqui nos store para vocês acessarem quando tiver salvo na plataforma vizinha. Beijo no coração. Curte, compartilha, me Eu tô aqui siga fazendo e a caminha live. para os seus contatos para eles também me seguirem. Direto. Deus abençoe. Meu marido que